No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Saudações! Iniciando mais um estudo espírita de O Evangelho segundo o Espiritismo. No tema extraído do capítulo 6, item 5, o Cristo Consolador, onde há a máxima: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Neste ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do advento do Espírito Verdade, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos a instrução dos Espíritos, que diz: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina ao como um cefeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então o Espiritismo, segundo é posto cá, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade de Deus. Deus enviou muitos mensageiros a nos ensinar e a nos fazer progredir. E aí é dita a mensagem do vinde a mim, todos vós que sofreis. Como disse Jesus, eu vim para os doentes e não para os sãos. A partir do trecho que diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me, lançamos o pensamento de que tantos seres prepostos de Deus vieram gerar a evolução intelectual, moral e espiritual deste planeta. Entre eles está Zaratustra, ou Zoroastro, que viveu na Pérsia 660 a.C. a 583 a.C. Os princípios defendidos por Zoroastro compreendem cosmogonia, moral e religião. A explicação do universo, a cosmogonia, em Zoroastro, se dá de modo próprio com uma ideia de precedência da criação universal, quando a potência maior do universo, com o auxílio de seres espirituais, compõe a grande massa universal e os astros que compõem o universo assim como nós entendemos. A cosmogonia de Zoroastro também explica as etapas de existência de todo o universo e seus elementos menores, bem como diz a destinação destes elementos quando cessa a existência de tais elementos no universo. A moral apresentada por Zoroastro é fundamentada no equilíbrio do ser, na harmonia do ser e entre os seres e a natureza, a prática da verdade e o exercício da justiça. Além do mais, traz ainda a ideia de retidão, cooperação mútua para progresso e prática da bondade. Em religião, Zoroastro propunha a vinda de um Messias. Também trazia
o pensamento de ressurreição das almas, translação, que seria a migração da evolução do ser entre encarnação e desencarnação, para progredir sempre, e ainda tinha um princípio de defender a imortalidade da alma. Ainda a trazer a verdade e dissipar as trevas, neste planeta passou um Buda, entre tantos Budas que já existiram, que é o Siddhartha Gautama, que viveu no Nepal 563 a.C. a 483 a.C. Tinha como princípio 4 nobres verdades que sustentavam a sua tese filosófica. A primeira verdade é a realidade do sofrimento, do Ka. A segunda verdade é a realidade da origem do sofrimento, que é a Samudaya, que explica de onde vem o sofrer. O terceiro ponto é a realidade da cessação do sofrimento, que é o Nirodha. E o quarto pilar é a realidade do caminho, o Magga, para a cessação do sofrimento. Ainda, como se observa na imagem da estátua de Buda que está em Samá, que foi feita no século IV, o ser espiritual, o ser pode realizar a sublimação através de um movimento de introspecção e autoconhecimento e entrar em estado de nirvana, que é o estado perfeito de paz mental, livre de toda ignorância, sem inveja, sem orgulho, sem ódio. E aí o indivíduo atinge, né, a separação de outros tantos estados aflitivos e atinge o chamado nirvana. Estes são os princípios fundamentais de Siddhartha Gautama. Ainda veio passar por este planeta para trazer a verdade e dissipar as trevas Confúcio, que viveu na China entre 551 a.C. e 479 a.C., que defendeu os seguintes princípios. O Ren, que é a humanidade a partir da prática da bondade e do amor através do altruísmo. O Li, que é uma cortesia ritual que traz a humildade ao ser. O Zi, que é o mergulho no conhecimento, na sabedoria de prática moral. O Xin, que é o indivíduo ter em si integridade. O Zin, que é um tipo de felicidade que se chega a partir do exercício do equilíbrio e do autoconhecimento. Não é uma felicidade material, ela é espiritual. E o I, que é a justiça, a retidão e a honradez como elementos para o ser iluminar-se. Confúcio trouxe para nós um conjunto de conhecimentos estudados no Oriente até hoje. Ainda veio trazer-nos a verdade para as trevas em um conjunto de poucos exemplos. Sócrates, que viveu em Atenas, o filósofo, 469 a.C. a 470 a.C. Esta é uma imagem que está no Museu do Louvre, em Paris, que representa o pensador. Como contributos para a evolução deste planeta, poderíamos fazer um encontro só sobre a contribuição para o conhecimento através de Sócrates. Mas, para exemplificar aqui, há de se destacar que ele desenvolveu um método específico de construção do conhecimento e disposição das ideias, que é o chamado método socrático. Ele traz um estudo sobre o amor, que essa felicidade do amor ela é vista e analisada até hoje, está em um livro denominado Ética a Nicômaco, que postergou-se, um conjunto de 10 obras reunidas em uma obra só. O conhecimento socrático, que é vasto. Sócrates também traz os princípios neste livro chamado Ética a Nicômaco sobre a virtude, a contribuição ética dentro da estrutura do pensamento filosófico e os seus muitos estudos sobre a política, sintetizando contributos de Sócrates para a verdade vir a dissipar as trevas
neste nosso planeta. E continua o conjunto de instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, capítulo 6, o Advento do Espírito Verdade, a dizer: mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a chamar: orai, crede, pois que a morte e a ressurreição sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. É dito: ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Mesmo tendo vindo à terra diversos seres, como foi apresentado agora, a exemplo, uns poucos. Tantos outros vieram, mas mesmo assim o espírito terreno, os seres humanos, se distanciaram dos ensinamentos da verdade de Deus. E aí, o ensino nos traz que devemos ter a prática da bondade, da justiça e do amor, ajudando-nos uns aos outros através da prática da benevolência e da caridade. E ainda devemos atentar a ouvir a voz dos espíritos, dos que já não vivem na terra, a chamar: orai e crede, e a ensinar as virtudes que a gente tem que desenvolver, tem que cultivar para que cresça e se dissemine sobre a terra. Tem um alerta a respeito da questão de se afastar da criação divina, também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aqui há um grifo, há um destaque. É dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos. Reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação. Então, quando tantos ensinos são feitos sobre conhecimento, autoconhecimento, iluminação, autoiluminação, verdade, conhecimento, justiça, igualdade e bondade, ou seja, a prática da benevolência, a prática da caridade e do amor, quando se afasta, o ser está tendo em dois elementos os fundamentos de suas quedas. Tudo isto tem seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação da caridade. É posto nesse trecho do Evangelho que o orgulho e o egoísmo estão na base das discussões entre os seres. A mágoa recíproca, sempre que há disenção, você vai perceber que os seres envolvidos nas questões estão magoados. O indivíduo prende-se ao seu próprio eu, porque ele não exercita a lei de sociedade e de vivência mútua, alimentando a si mesmo como imagem fundamental na sua existência. A isto é o egoísmo. Temos o orgulho e o egoísmo presente nas brigas, né? Além de discussão, mágoa, egocentrismo, nós temos que as brigas têm como fundamento orgulho e egoísmo. Ainda a ira, né? Nós temos a revolta, a raiva, o ódio, né? Que tem como origem o orgulho e o egoísmo. Os princípios
que fundamentam a solidão. O ser acaba fechando-se em si mesmo. Temos a tristeza, que o indivíduo está tão preso em si, com orgulho e vaidade, que ele tende a prender-se às questões mais ensimesmadas, né? Ele não tem uma satisfação de convívio na prática do bem. E ainda os vícios. Os vícios são fundamentados também no orgulho e no egoísmo, porque o ser não entende o amor, não entende a vivência social e acaba atrelando-se às questões materiais ou a uma prática repetitiva psicológica que é denominada vício. E continua os Espíritos em suas instruções, no capítulo 5, o Advento do Espírito Verdade do Cristo Consolador, a dizer: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Além de enviar seres iluminados, espíritos com conhecimento mais avançado, para gerar a evolução do planeta e dos espíritos que cá estão, ainda vieram as instruções através do conjunto de espíritos chamado Espírito Verdade, na codificação da doutrina espírita. Não vos afasteis do facho, não vos afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias e pelas vossas fraquezas, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. E vem aí mais um alerta. Crede, amai, meditai, que é o exercício do pensamento, sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, ou seja, a erva ruim com a semente boa, as utopias com as verdades. Então, não se deixar influenciar pelas ideias que são estranhas à verdadeira moral, a moral cristã. E segue o ensinamento dizendo, que é a máxima que nos norteia no estudo de hoje: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E aí vemos o que é o amor. Platão apresentou em seus estudos o amor no formato eros, que é a ideia do libidinoso, atrelada às questões psicológicas, aos motores biológicos, às questões das funções do ser, que as energias celulares impulsionam o elemento substância libido. Tem a ver eros com a questão sensual, física, o desejo. O elemento físico corporal, o desejo. Há a forma do amor chamada de filia, que é apresentada na teoria pelo filósofo Aristóteles, que traz a ideia da eudaimonia, da alegria, um bem-estar que surge no ser ao viver e conviver com outros seres. Daí a importância da lei de sociedade, do indivíduo não isolar-se para crescer em comunhão, para crescer junto com os demais seres. Que a filia é o que fundamenta o princípio da amizade sustentada na verdade. E veio o amor apresentado por Jesus, né? Que é o ponto da noite, o ponto do nosso encontro, é o amor ágape, que na época antiga a pronúncia era agape, mas na pronúncia convencional de hoje, com acento, está ágape, que é o chamado amor incondicional apresentado por Jesus. Este amor é bem dito no trecho do dito Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. A rememorar está escrito: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus,
Reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, propôs esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham nesses dois mandamentos. Então, quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, é o dito amor ágape, o amor incondicional. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há uma condição de amor, não há um subterfúgio para amar. Não há algo que escamoteie, que esconda quando não amar. Não tem fundamento não amar. Porém, esse ensinamento vai sendo deixado de lado. Mas as instruções dos Espíritos nos diz: amai-vos e instruí-vos. E sob instrução, o viés que temos sustenta-se do segundo modo: o estudo, instrução, e instrução vinda da experiência. A instrução, então, ela é vista em dois aspectos: a instrução intelectual e a instrução espiritual. Na instrução intelectual, você tem muitas formas de estudo. Na instrução espiritual, todos nós, espíritos criados por Deus, simples ignorantes, que tendemos a evoluir, passaremos por tantas existências, quais sejam por encarnações masculinas ou femininas, neste planeta, para chegarmos a um processo de evolução e passar para outras paragens espirituais, outros mundos para evoluirmos. Mas todo ser precisa de instrução intelectual, do estudo, e todo ser precisa de instrução espiritual, que vai vir a partir das experiências, tantas quantas forem necessárias. A instrução espírita possui em seu estudo as chamadas obras básicas, que vêm as obras póstumas, o que é Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Estas são as obras básicas que Hipólito Leon Arrivail, o Allan Kardec, fez o ajuntamento das comunicações e das mensagens de forma metódica e estruturada, compilando em livros para estas obras fundamentarem o corpo da doutrina espírita. E há as 5 fundamentais, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas cá estão no nosso tópico de entendermos a importância da codificação espírita. Então agora a gente lança a mão da imagem superior aqui de O Livro dos Espíritos para entender: enquanto amai-vos, o amor, primeiro ensinamento para nós espíritas, e um instruí-vos, o segundo ensinamento para os espíritas. Quanto à instrução, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Foi uma obra lançada em 18 de abril de 1857 e que traz os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, que é um dos fundamentos teóricos da doutrina espírita. Esta obra ela é posta segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns. Recebidos essas mensagens, né? Os ensinos são recebidos e coordenados pelo Allan Kardec. É a obra fundamental que deve permear, né, a existência de um espírita
que deseje fazer os estudos do Espiritismo. Para deixar mais claro, está aqui uma síntese do que traz a obra O Livro dos Espíritos. Primeiro, traz os aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina. Ciência, filosofia e religião. E traz também as bases que seriam posteriormente aprofundadas nas demais obras da codificação. E tem essas bases apresentadas em 4 livros, 4 partes. O livro primeiro, que trata das causas primeiras da criação. O livro segundo, que explica o mundo espiritual dos espíritos, a relação, né, desses seres espirituais com os seres materiais, com os seres físicos encarnados, e a relação dos encarnados com os que estão no mundo espiritual. O livro terceiro, que fundamenta de modo muito próprio, capítulo a capítulo, as leis morais que guiem, que sejam postulados para quem quer sua evolução espiritual. E ainda tens o livro quarto, que é justamente a ideia ou o conjunto de ideias sobre o futuro da existência espiritual de todos os seres, que é justamente quando ele trata de esperanças e consolações. Fundamental é a leitura para os estudos de Espiritismo. Em sequência, nós temos o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 15 de janeiro de 1861. Ele nos traz os ensinos dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações espirituais. Allan Kardec coletou essas mensagens fazendo diversas viagens ao redor da Europa. E as médiuns traziam para eles, às vezes, 3, 4 mensagens ditas de mesmo modo em pontos distantes do globo. Os meios de comunicação dos espíritos com o mundo invisível, né? O ensino dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações espirituais, os meios de comunicação com o mundo invisível e o próprio desenvolvimento da mediunidade. São trazidos, né, fundamentos e princípios que venham a possibilitar o estudo e o desenvolvimento de prática de mediunidade. É um livro bastante elucidativo que traz a classificação dos muitos médiuns neste nosso planeta. Outra obra da codificação, que é esta que a gente tem como fundamento para esse estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de 14 de abril de 1857. O Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação das máximas morais do Cristo. Cada capítulo vai iniciar com os fragmentos do Evangelho. As sessões têm sempre a elucidação de Allan Kardec e ao final de cada capítulo tem sempre as instruções dos Espíritos explicando as passagens que são analisadas. Então, é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, é fundamento moral, teórico, para uma prática e as elucidações diante das situações do cotidiano. Outra obra da codificação é esta que está aqui, a imagem sobre mim, que é o Céu e Inferno. E eu gosto sempre de apresentar o título completo. O Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque os mitos e as nossas construções evolutivas, nossos atavismos de diversas existências, sempre trabalham a ideia de oposição. O céu em cima e o inferno embaixo, o que é geograficamente impossível, geologicamente inaceitável, astronomicamente também inaceitável você distinguir uma dualidade para quem seja do bem e do mal. O livro justamente derroga, diminui, anula esse tipo de pensamento. O título é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vai lançar mão do véu que explique, né, como o ser evolui, quais as leis que regem essa evolução. Em síntese, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, com aquele termo bastante bonito, próprio, cabível, que substitui o termo morte, que é passamento. Passar do momento físico para uma existência espiritual.
sobre as penalidades e recompensas futuras. Então, quando você desencarna, quais são as penalidades e quais são as recompensas futuras. Sobre os anjos e demônios, ele explica a teoria dos anjos e demônios e as penas que há de se ter segundo a existência. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, que são as comunicações que ele coletou de modo símile, como nas obras já citadas antes, através dos médiuns, o que os espíritos ditaram sobre as experiências deles de desencarne e de realidade no mundo espiritual. Outra obra é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a imagem está aqui sobre mim, foi lançada em 6 de janeiro de 1868. Nessa obra se analisa questões de ordem filosófica e científica, com um pensamento bastante avançado para a época, como os da criação do universo, a formação dos mundos, né? A explicação da cosmogonia, como a gente já viu, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade, que é uma realidade física e extrafísica. Estuda os milagres, fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são desconhecidos pela ciência, explica os feitos de Jesus. Então, os milagres, ditos milagres, são explicados à luz dos fenômenos naturais da ciência, que a ciência explique. E também se explicam os feitos de Jesus sob a ótica da razão. Eu vou citar de modo bem simples, em respeito a quem gosta de estudar, das obras que a gente tenha no Espiritismo, para quem não conhece obras póstumas, que não está na codificação, mas é uma obra básica. Ela é de janeiro de 1890, foi feita 20 anos depois de Kardec ter feito o primeiro lançamento, e traz duas partes. Uma com os artigos de Kardec sobre a análise das manifestações dos espíritos, explica sobre perispírito, transfiguração, sonambulismo, telepatia, e os temas sociais e filosóficos. E a segunda parte que trata das transcrições das reuniões que Kardec passou ao longo dos anos. Traz o contexto em que essas comunicações se estabeleceram. E, ao que parece, essa obra estava numa ordem cronológica e dá margem à ideia de que, na verdade, essa segunda parte iria se transformar em uma outra obra que Allan Kardec estaria fazendo. Mas todos esses textos estão compilados nas chamadas obras póstumas. E outro livro que é vendido sem a interrogação na capa, mas o título original era O que é Espiritismo? Com a pergunta, com a interrogação, que também é produção de Kardec. É o resumo dos princípios básicos da doutrina espírita e resposta às principais objeções que lhe poderiam ser apresentadas. Tem 3 capítulos. O primeiro capítulo sobre forma do diálogo, o segundo, noções elementares sobre o espiritismo, e o terceiro apresenta a solução de alguns problemas à luz da doutrina. Por fim, nós temos que fechar o capítulo com o pensamento final do Espírito Verdade na mensagem do Advento do Espírito Verdade, o Cristo Consolador na Instrução dos Espíritos, que diz assim: Espíritas, amai-vos esse primeiro ensinamento, instruí-vos esse segundo, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram, e eis que do além-túmulo, que julgáveis nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, a vida é imortal, o espírito é imortal, a existência é imortal. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores, sede os vencedores da impiedade. Para que tal aconteça, amai-vos, prática do amor, e instruí-vos. O indivíduo lançar mão de todos os recursos que possua para fazer sua instrução, fazer seus estudos, desenvolver conhecimento para a prática de suas experiências e vir a progredir, evoluir na prática. Concluindo, pensamento final, mensagem de André Luiz no livro Páginas da Fé, que é uma obra de Carlos Bacelli, Francisco Canto Xavier. É dito: quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Faze por ti, que o céu te ajudará. Quando compreenderes que és artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela, a cada um segundo as suas obras. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti,
nada mais te induzirá ao desalento. Desperte tu e sejas tu feliz. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, não mais te desviará do cumprimento do dever. Amai sempre, agi sempre na verdade, e a verdade vos libertará. Quando compreenderes, a fim de que a colheita de hoje corresponda exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançaste ao solo da vida. Crescei vós, iluminai a vós mesmos, crescei, iluminai, que tu terás a possibilidade de crescimento e discernimento. Deus Pai esteja conosco, que tenhamos tantas oportunidades de estudo. Obrigado, muita paz a todos.